e nós vamos meditar no livro de Marcos, a partir do verso 35, sobre esse tema. Essa semana foi uma semana muito difícil, irmãos, na minha vida. Muitas lutas, sabe? E às vezes acontecem algumas coisas e a gente fala assim, meu Deus, já não basta tudo e ainda mais uma coisa. E eu ouvi muitas mensagens essa semana e cada uma delas que eu ouvia, Deus ia fortalecendo a fé no meu coração. E Ele sempre me dizia, eu estou no controle, calma, você não precisa ter medo, confie, confie, confie. E uma dessas mensagens que eu ouvi foi baseada nesse texto que eu vou pregar hoje, foi do pastor Hernandes Dias Lopes. Se você não o conhece ainda, eu recomendo que você o ouça, que você o acompanhe no YouTube. Ele realmente é um homem de Deus e eu me lembro que desde criança eu vejo o Hernandes pregando na televisão. E eu já tenho 38 anos e ele continua pregando na televisão. E eu acho incrível porque ele prega, ele não tem nem papel. Eu falo, Senhor, será que um dia eu chego nessa graça, nesse nível? Mas realmente eu ouvi algumas palavras que tocaram o meu coração e Deus me encorajou a trazer esse texto para vocês nessa noite. Marcos capítulo 4, verso 35 até o verso 41. Eu vou ler na versão NVT, mas não tem muita diferença das outras versões, pode ficar bem tranquilo, muda uma ou outra palavra, mas o que vai dizer no final é sempre a mesma coisa. Pode ficar sentado mesmo, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando, mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse, silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto é um texto muito conhecido nosso, irmãos. Com certeza você já deve ter ouvido diversos sermões sobre ele. E esse texto ele é muito especial para mim porque ele foi a minha primeira experiência de fé. De ver realmente que Jesus tem poder para acalmar uma tempestade. Eu não me lembro se eu já contei isso aqui na igreja, mas na internet eu sei que eu já contei. E eu me lembro que uma vez o meu pai saiu de casa para resolver um grande problema. E a minha mãe ficou muito ansiosa em casa, nervosa, em como aquilo iria resolver, porque meu pai tinha que conversar com uma pessoa para resolver um problema, e ele saiu de casa nervoso, aflito, angustiado, e eu me lembro do meu pai saindo, e minha mãe chamando a minha irmã, eu devia ter uns 10, 11 anos, e a minha mãe falou assim, olha, vamos orar porque o seu pai está saindo para resolver um problema, e a gente precisa orar para que dê tudo certo. E aí a gente se ajoelhou, eu, minha mãe e minha irmã, e nós oramos. E quando a gente terminou de orar, minha mãe falou assim, abre a Bíblia e vamos ler um texto. E a gente abriu a Bíblia e caiu nesse texto. E quando a minha mãe leu esse texto, eu senti o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração, calma, vai dar tudo certo. E eu me lembro que horas depois, quando meu pai chegou, todo aquele medo, aquela apreensão que nós estávamos sentindo, deu lugar a uma calmaria e a uma bonança, porque tudo se resolveu e deu tudo certo. Então eu trago esse texto como uma memória muito positiva na minha mente, uma memória de um passo de fé, daquilo de que você pede, abre a Bíblia, Deus responde, faz rapidamente. Mas nem sempre na nossa vida as respostas são rápidas e instantâneas como aconteceram naquele dia.
Às vezes a resposta demora um pouquinho para chegar. Às vezes a tempestade que bate no nosso barco, ela não dura só 1 hora, mas ela dura alguns dias, ela dura alguns meses, ela dura até alguns anos. Mas eu aprendo que eu não posso desistir da fé. E introduzindo essa mensagem, eu gostaria de pensar com você que a tempestade, ela tem 4 características na nossa vida. 4 características da tempestade. Primeira coisa, as tempestades, elas são inevitáveis e democráticas. Não tem como você evitar passar pelo dia mau. Não tem como você evitar fugir de uma tempestade. Já percebeu quando está se formando uma tempestade? Agora a gente está no verão e é muito comum isso aqui no nosso país. Final do dia, o tempo fecha, metade da tarde, 2, 3 horas, a gente vê aquele monte de nuvem preta, vai chover. E às vezes a gente corre para fazer alguma coisa antes da tempestade chegar, às vezes dá tempo, às vezes não dá, e a tempestade vem com toda a força, independente se a gente tem roupa no varal, se a janela está aberta, se a janela está fechada, independente de qualquer coisa, a tempestade vem. Não tem como conter a tempestade, não tem como segurar, não tem como falar assim, tempestade, chove só ali no Cruzeiro e não chove aqui no Vale do Sol. A gente não tem controle sobre isso. Ela é inevitável. E as tempestades da vida, elas acontecem para ricos, para pobres, para quem mora em Pinheiral, no interior, para quem mora lá na capital, no Rio de Janeiro, para quem mora no Brasil, para quem mora no exterior, para quem está em qualquer lugar dessa terra. As tempestades da vida sempre vêm. Não tem como você fugir delas. Segunda coisa que a tempestade é na nossa vida, ela é imprevisível. Não tem como você hoje se antecipar para um problema que vai acontecer na sua vida amanhã. Não tem como você se antecipar, talvez por um desemprego, talvez pela morte de um ente querido, talvez por um problema no seu trabalho, talvez por algo que alguém vai te falar e vai te magoar. Não tem como. Inevitável, imprevisível. Você não consegue controlar, você não consegue deter, você não consegue programar. Não tem como a gente chegar para Deus e falar assim, Deus, esse mês me deixa aqui na calmaria, mês que vem o Senhor manda a tempestade que eu vou estar mais firme, mais seguro, eu vou ter trocado de emprego, eu vou ter guardado mais dinheiro, eu vou ter trocado de carro, eu vou ter orado mais, eu vou ter me dedicado mais. Então deixa a tempestade para o mês que vem, Senhor. Não tem como, porque ela é inevitável, imprevisível e incontrolável. Ela chega de surpresa. Você um belo dia na sua vida acorda e está tudo bem. Está tudo bem. Mas você vai dormir com lágrimas rolando no seu rosto. Ou o contrário, você vai dormir super feliz e animado, e quando você acorda, você recebe aquela notícia, aquela bomba que desmorona o seu dia e o seu emocional, e parece que a nossa fé vai junto com as tempestades. Mas a quarta característica da tempestade, meus irmãos, é que ela é pedagógica. Ela pode ser inevitável, ela pode ser imprevisível, ela pode ser incontrolável, mas ela te ensina algo. Olha para a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que os momentos que você mais aprendeu sobre fé não foram os melhores momentos da sua vida, mas foram quando você estava passando por alguma dor, por alguma dificuldade, por alguma tempestade. E esse texto, ele acontece no meio de um lago. Aí vai estar escrito mar, mas ele é chamado, esse lugar é chamado Mar da Galileia, mas ele é o lago de Genezaré. Eu, que sou uma curiosa, eu fui para o Google, claro, perguntar, para ver foto, para ver como é que é, para ver onde fica. E ele é o maior lago de águas doces de Israel. Ele também é chamado de mar, mas ele na verdade é um lago. Ele fica a 212 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então ele fica entre vales. 212 metros abaixo do nível do mar é bem fundo.
Ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura, dando uma área total de 166 metros quadrados. Você não consegue daqui olhar o final dele lá. E eu achei uma foto panorâmica dele, e você vai olhando assim, depois se você gostar de ver, olha lá no Google, pergunta para ele que ele te mostra a foto. Você vai fazendo a foto panorâmica e você vai vendo o lago de um lado ao outro assim. Os meninos já estão procurando aqui, para ver na internet. É bonito, lindo lugar. Lindíssimo. Tem morros dos dois lados, é bem bonito a vista, é lindíssimo, vale a pena você ver. Vale a pena mais ainda sonhar em estar lá um dia, né? Eu confesso que eu sonho com isso. Mas nesse mar da Galileia, nesse lago, aconteceram muitas histórias de Jesus. Essa história é uma delas. A história onde Jesus anda sobre o mar foi nesse lago, foi nesse mesmo local. O Sermão da Montanha tinha como imagem, como visual, esse mesmo lar, Jesus numa montanha, e ao fundo estava esse lago. E várias outras histórias, acontecimentos, inclusive quando Jesus chama Pedro, Tiago, André, João, que eram os pescadores, discípulos, eles estavam pescando ali também nas margens, Tiberíades, Genezaré, eram as cidades ali próximas. Isso trouxe a título de curiosidade mesmo, para a gente aprender mais um pouquinho de geografia e de história, porque eu acho que é importante. Mas pensa que se é um lago, Lilian, por que tem tempestade? Porque as nuvens que se formam nas colinas, nas madrugadas elas descem. E aí o vento que vem cortando das duas colinas, eles atacam aquele mar. E acontecem sempre, é comum até hoje, acontecer tempestades à noite naquele lugar. E a Bíblia diz que Jesus, ao anoitecer, chama os discípulos e ele fala, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado do lago. Então ele sai de um lado e atravessa aí 13 quilômetros, como se fosse daqui a Volta Redonda. Então você não vê o final, atravessando o lago. Vamos atravessar para o outro lago. E no meio do caminho acontece uma tempestade. Só que esse texto, ele é baseado em 3 perguntas. E eu queria pensar nessa noite nessas 3 perguntas com você. A primeira pergunta é: o Senhor não se importa? No meio do caminho, uma tempestade alcança. No meio do caminho estava tudo bem. De repente, de forma inevitável, incontrolável e imprevisível, uma tempestade chega e apavora aqueles homens. E sabe o que me faz pensar, irmãos? Eles eram pescadores. Eles tinham experiência em navegar ali naquele lugar. Jesus, quando chamou, eles estavam ali mexendo nas redes. Era comum aquele lugar para eles. Eles estavam acostumados a estar ali. Mas a tempestade, eu imagino que devesse ser demasiadamente forte para que eles se assustassem como eles se assustaram. E a primeira pergunta desse texto é a pergunta que a gente faz para Deus muitas vezes. Senhor, não se importa? Jesus, olha esses problemas da minha vida, o Senhor não se importa? Jesus, olha a dificuldade que eu estou passando, o Senhor não se importa? É a pergunta da angústia, é a pergunta da fraqueza, do medo, da vulnerabilidade, da falta de paz, da censura. O Senhor não se importa. Porque na lógica da nossa mente, meus irmãos, se a gente está obedecendo uma ordem de Jesus, passe para o outro lado. Se eu estou obedecendo, se eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou, era para dar tudo certo, sim ou não? Quando eu estou em obediência, quando eu estou andando conforme a palavra, quando eu estou fazendo aquilo que Deus manda, eu espero que dê tudo certo. Mas Jesus, ao fazer a ordem, permite que venha uma tempestade no meio do caminho dos discípulos.
Os discípulos conheciam o mar. Não era algo novo para eles. Mas ainda assim, eles se enchem de pavor, se enchem de medo, se enchem de horror. E Jesus, que estava ali tranquilamente dormindo, com a cabeça numa almofada, porque ele tinha falado o dia todo. Se você for ler aí o capítulo anterior, vem falando de várias parábolas. E com certeza Jesus tinha passado o dia ensinando. E a gente sabe aqui que passar o dia ensinando, falando, não é professor? Tem professores aqui, a gente sabe que é cansativo, até para quem não é professor. Atende cliente, atende telefone, corre para lá, corre para cá. Chega no final do dia, a gente está cansado, a gente quer dormir. E Jesus entra no barco e dorme, cansado. E vem a tempestade, irmãos. E vem chuva. E vem vento. E a Bíblia diz que o barco começa a encher de água. A Bíblia diz que o barco está balançando para um lado e para o outro. E eu não sei como que Jesus estava dormindo. Porque se fosse eu, já estava acordado há muito tempo. Mas os discípulos chegam para Jesus num tom de censura. Num tom de vitimismo. Eu gosto de ler o texto imaginando a forma como a pessoa falou. E com certeza eles não chegaram assim: mestre, vamos morrer. Você não está vendo? Vocês acham que eles chegaram nesse tom para Jesus? Eu imagino eles tudo desesperado, tentando tirar água dentro do barco, correndo de um lado para o outro e vendo Jesus dormir. E de repente dá aquele sacode em Jesus. Jesus, o senhor não está vendo que a gente vai morrer? O senhor não está se importando? E quantas vezes eu e você não fizemos essa mesma pergunta para Jesus? Muitas e muitas e muitas e muitas vezes. O Senhor não se importa? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? O Senhor não está vendo todos os problemas que eu estou passando? O Senhor não tem dó de mim, de me dar mais um problema, mais uma dificuldade? Acho que o Senhor não me ama mais. Acho que o Senhor quer que eu morra. Quantas vezes nós não fazemos essa pergunta para Jesus? Porque realmente a gente acha que quando a gente está obedecendo, tem que dar tudo certo. Aí você vai falar: Lília, mas tem que dar, obedecer. A gente é muito pequeno, irmãos, para entender certos mistérios de Deus. E eu acredito perfeitamente, olhando para tudo que eu já passei na minha vida, que de todas as tempestades que vieram, elas fortaleceram e solidificaram a minha fé. Não sei se foi assim com você, mas os maiores aprendizados que eu tive na minha vida de quem Deus era, não foram somente quando as coisas estavam dando tudo certo e estava indo tudo bem. Mas foi quando Deus vinha com uma resposta surpreendente. Foi quando Deus mudava o rumo das coisas. Foi quando Deus tocava a minha mente, me fazia enxergar além daquilo que os meus olhos podiam ver. E é nesse momento que a gente sai da esfera do medo e passa para a esfera da fé. Mas por que então, Lília? Por quê? Por que a gente sente medo? E eu queria pensar em 3 situações que trazem medo para o nosso coração. Por causa da ordem versus o problema. Jesus deu a ordem, os discípulos obedeceram, mas tiveram um problema no meio do caminho. E isso para nossa mente é quase inconcebível de acontecer. Não tem lógica, não tem como. Quem está no caminho da obediência não vai passar dificuldade. Mas eu quero lembrar para você um texto que Jesus falou: no mundo nós teremos aflições. Tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Se Deus deu a ordem para você servir, se Deus deu a ordem para você fazer, se Deus deu a ordem para você ensinar, orar, ministrar, cantar, trabalhar, fazer o que você faz da sua vida, se Deus deu a ordem para você cuidar da sua família, da sua casa, dos seus filhos, continue obedecendo.
mas saiba que as tempestades vão vir. E às vezes entender isso é complicado para a gente, mas entenda, todos passam por tempestades. Segundo ponto, que a gente sente medo. Por que a gente questiona a Deus com censura? Por causa da urgência e da demora de Deus em responder. Os discípulos estão lá, a tempestade está vindo, o vento está batendo, a água está enchendo o barco, a onda está batendo, está dando trovão, está dando raio, está dando medo, está assustando, o problema está vindo, e você acha que vai morrer, e você está sufocado, e você não consegue mais ver saída. Deus, onde que o Senhor está no meio disso tudo? Por que o Senhor não me responde? A gente acha que Jesus está sempre atrasado. Porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Então, quando a gente se depara com a dificuldade do nosso tempo com o tempo de Jesus, isso traz medo, angústia e aflição para o nosso coração. Mas quem anda com Deus não tem imprevisto. Quem anda com Deus tem proteção. Grava isso, meu irmão. Quem anda com Deus não tem imprevisto. Quem anda com Deus tem proteção. E ainda que as coisas pareçam sair do seu controle, sair da ordem natural das coisas que a sua mente imagina, se lembre. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Não precisa querer antecipar aquilo que Deus vai fazer. Na hora certa, Jesus vai vir e vai acalmar a tempestade. Na hora certa Ele vai vir e vai trazer a solução. E a terceira coisa que a gente sente medo é a angústia da nossa alma versus o silêncio de Deus. Porque muitas vezes no silêncio da noite, nos momentos escuros e doloridos que nós passamos na nossa alma e só a gente sabe, às vezes o único som que nós ouvimos é o eco do nosso próprio grito de socorro. Me socorre, Deus! E um silêncio paira. E parece que Deus não está nem te ouvindo e que Ele nem vai te responder. E aí a gente fica angustiado, a gente fica apavorado, a gente realmente fica nervoso, a gente realmente não entende. A gente realmente acha que vai morrer, a gente se desespera e a gente vai até Jesus com a pergunta da censura: o Senhor não está vendo? E eu me lembro lá de João capítulo 11, quando Marta vê o seu irmão morto e enterrado há 4 dias, e Jesus vai chegando depois que tudo aquilo acontece, e a primeira coisa que Marta fala com Jesus não é que bom que o Senhor chegou, nem é shalom, mas é: se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É como se ela estivesse dizendo assim: a culpa é sua, Jesus. Você não veio a tempo, então a culpa é sua do meu irmão ter morrido. E quantos momentos da nossa vida o medo e o pavor não fazem com que a gente questione Deus dessa forma? A gente questiona. Mas eu quero passar agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta desse texto é Jesus que faz. A primeira pergunta nós fazemos para Deus. A segunda pergunta é Jesus falando com a gente. E Jesus vai dizer assim, lá no verso 40. Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? E eu comecei a pensar, meus irmãos, e a me colocar no lugar daqueles discípulos. Será que se fosse a gente ia ter medo de estar naquele barco? Não pensa num barco bonitão do nosso tempo, não, irmãos. Pensa num barquinho daquele tempo lá de trás. Não tinha ferramenta igual tem hoje, não tinha desenho industrial igual tem hoje. Era tudo na mão, era tudo feito aqui, ó, na força do braço. Será que se fosse a gente lá enfrentando aquela tempestade, teríamos medo? Eu teria.
Com certeza, eu morro de medo de água, de barco, de tudo que é mar, eu tenho muito medo. Eu não vou falar que eu tenho, que eu já tive umas experiências que me trouxeram medo. Então, esse negócio de eu e mar, ele lá, eu aqui, sabe? Cada um na sua. Agora, de manhã eu até contei para os irmãos que estavam aqui na EBD uma experiência minha de quando eu estava lá em Angra andando de escuna, que é um barco um pouquinho maior, mas ele anda devagarzinho. E, de repente, do nosso lado passou uma lancha. Imagina uma motoquinha passando, sabe? Aí passa uma Mitsubishi, assim, um negócio assim. E aí ele levantou aquela onda e o marinheiro falou, corta a onda. E eu fiquei apavorada, eu lembro que eu segurei assim, eu falei, meu Deus, agora eu morro, agora acabou minha vida. Eu fiquei com muito medo. E aí ele foi e cortou a onda, ele não navegou do lado da onda, porque se ele navegasse do lado da onda, a onda derrubava o nosso barco. E ele corta a onda. E eu estava dizendo para os irmãos hoje cedo que essa foi uma experiência que me marcou muito, porque eu aprendi que na vida eu não tenho que me afastar das ondas, eu tenho que enfrentar as ondas, porque se eu tentar andar ao lado delas, elas vão me derrubar, eu tenho que encarar. E eu imagino que aqueles homens que eram marinheiros, pescadores, eles estavam ali tentando encarar as ondas, mas eles sentiram medo. E a resposta de Jesus para eles foi intrigante. E Jesus, ele tinha esse hábito de nos responder fazendo outras perguntas para que a gente olhasse para dentro de nós. E ele responde, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Eu não sei como foi o seu ano de 2021, mas é como se Jesus chegasse para mim enquanto eu estava lendo esse texto e me dizendo, Lilian, peraí, você está aí me perguntando, fazendo um monte de questionamento, mas por que você ainda está com medo? Você não tem fé? Ouça Jesus falando o seu nome nessa hora e falando, por que você ainda está com medo, Patrícia? Por que você ainda está com medo, Márcia? Por que você ainda está com medo, Lídia? Por que você ainda está com medo, Rosineia? Vocês não têm fé. Eu já não acalmei outras tempestades lá no passado. Eu não sou o Deus que já fez grandes feitos na vida de vocês há tempos atrás. Vocês acham que eu não vou poder continuar realizando aquilo que eu preciso? Vocês acham que vocês vão morrer assim? Quem era o mar? Quem era o mar para destruir o Criador do mar? Ou será que a criatura destruiria o próprio Criador? O que são os nossos problemas quando nós os comparamos à grandeza do nosso Deus, meus irmãos? Mas às vezes a gente valoriza demais as dificuldades, as ondas, o vento, e a gente esquece da grandeza de Deus. A gente esquece de quem Ele é. Porque a gente fica com medo e a gente perde a fé. E aí Jesus vem para cada um de nós e diz, ei, por que você ainda está com medo? Porque você não tem fé. Ficou com medo de 2020, do Covid? Já passou 2020, entrou 2021 com medo, já acabou 2021 e já vem mais um ano. E Deus continua nos dizendo, por que vocês ainda estão com medo, igreja? Por quê? E eu quero te dar em cima dessa pergunta 4 motivos pelos quais você não precisa ter medo. 4 P's da fé. O primeiro P é a palavra. Jesus tinha dado a palavra, passe para o outro lado. Jesus tem dado palavras para mim e para você, de encorajamento, de ordem, de trabalho, de serviço. Eu não sei qual é a palavra que Deus tem trazido sobre a sua vida, mas eu tenho certeza absoluta que Deus tem te dado uma ordem, porque
Eu, irmãos, não encontro nenhum lugar da Bíblia Jesus parado, sem fazer nada. Discípulo parado, sem fazer nada. Eu encontro pessoas em movimento, eu encontro pessoas trabalhando, eu encontro pessoas fazendo aquilo que Deus mandava mesmo sem ver. Eu vejo Abraão que saiu da terra onde ele morava para um lugar onde ele nem sabia. Eu vejo Isaac acreditando na promessa de Deus. Eu vejo Jacó lutando com o anjo. Eu vejo Moisés tirando o povo do êxodo. Eu vejo Josué que trabalhou para conquistar a terra prometida. E eu poderia citar vários e vários e vários e vários outros exemplos bíblicos de pessoas que estavam em movimento. Deus tem uma palavra sobre a sua vida. E o próprio livro de Provérbios vai dizer que a gente tem que olhar para a formiga. Se você tem estado, meu irmão, no reino de Deus sem trabalhar, olha para a formiga. Porque a Bíblia diz que ela trabalha o tempo todo. Qual é o trabalho que Deus tem colocado nas suas mãos? Qual é o talento que Deus colocou nas suas mãos? Mesmo que seja um talentozinho só, meu irmão, não enterre. Trabalhe. Porque aquele que enterra o talento é cobrado pelo dono dele depois. Não enterre seus talentos. Multiplique, trabalha, faça. Porque eu não vejo Deus usando pessoas paradas, eu vejo Deus usando pessoas em movimento. Então, se você quer ser usado por Deus na sua vida, se movimente, saia da inércia, saia do lugar, saia da zona de conforto, pede a Deus, Deus me dá uma obra, me dá um trabalho, chega para qualquer líder da igreja, me diz o que eu posso fazer, eu quero ajudar, eu estou disposto, eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu não quero mais ficar parado, mas existe uma palavra de Deus na nossa vida que é: ide, avante, continue, não pare. Eu ainda não achei nenhum versículo na igreja que me diz assim: fique em casa, parado, que todas as bênçãos virão sobre a sua vida. Meu irmão, não tem isso escrito aqui não. Mas a palavra de Deus manda que a gente vá. A última ordem de Jesus foi: ide. Vai agora, faz a parte de vocês, porque a minha eu acabei de concluir aqui agora. Faz a parte de vocês. Então, 4 P's, para que você troque o medo pela fé. Primeiro é a palavra de Deus. Existe uma palavra. Lá em Jeremias, no capítulo 1, verso 11, diz que Deus zela pela sua palavra. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Quer você queira, quer você não queira. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Lembra de Jonas? Deus chega para Jonas: Jonas, vai lá pregar em Nínive. Não, eu não quero ir para lá. E aí tudo na vida de Jonas vai acontecendo. E Jonas vai parar onde? Lá em Nínive. Porque Deus é soberano. Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele não criou a nossa vida à toa, para a gente ficar vagando e passeando pela vida sem ter o que fazer. O ID é para todos nós. E além de Deus zelar pela palavra dele, Deus tem muitas promessas para que a gente não desista. Salmo 34:19 diz que muitas são as aflições dos justos, mas Deus a livra de algumas? Todas. Muitas são as aflições na vida do justo, mas Deus os livra de todas. Pode olhar aí, está na sua Bíblia, Salmo 34:19. Está passando aflição, meu irmão? Não existe tempestade que dure para sempre. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nem aquelas tempestades de verão que assustam a gente. Nenhuma delas dura para sempre. Nenhuma. 2 Coríntios 12:9. Deus diz para Paulo: a minha graça te basta. É a palavra dele. Mateus 28:20 diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não esteve, Ele não estará, Ele está com cada um de nós. Primeiro motivo para você trocar o medo pela fé: por causa da palavra. Se a palavra ela tem valor para você,
se apegue a ela com firmeza. Segundo motivo, por causa da presença. Jesus estava no barco. Jesus estava ali. Havia um plano divino traçado. Havia toda uma história que ainda seria escrita. Ou será que uma tempestade no meio do mar da Galileia mataria Jesus e todos os discípulos? Os planos de Deus são sempre muito maiores do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Muito maiores. Muito maiores. Será que aqueles discípulos medrosos dentro daquele barco, naquele momento, imaginariam que eles se tornariam os 12 apóstolos que fariam o evangelho se espalhar pelo mundo inteiro? Será que aqueles discípulos medrosos que estavam ali dentro daquele barco pedindo socorro, naquele momento tinham ideia que Jesus ia passar pelo martírio que passou e ia ressuscitar com poder e glória? E eles seriam os responsáveis por espalhar essa mensagem? Será que eles tinham ideia de tudo aquilo que você imagina para a sua vida? A palavra diz que os planos de Deus são sempre maiores. De tudo aquilo que você espera, os planos de Deus são sempre maiores. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus sabe. Quem pôde entender a mente do Senhor? Já escreveu o apóstolo Paulo. Quem? Então, se a gente, na nossa mentalidade pequena, ficar achando que qualquer tempestade vai vir, vai derrubar nosso barco, a gente vai continuar sempre ouvindo Jesus dizer pra gente: por que está com medo? Cadê a sua fé? Por que está com medo? Cadê a sua fé? Mas eu quero, irmãos, ver Jesus dizendo para mim o que ele disse para a mulher que tocou na orla da veste dele: vai, a tua fé te salvou. Eu quero ver Jesus dizendo para mim aquilo que ele disse para o pai, para Jairo, que a filha dele estava morta. E ele disse: Jairo, não tema, somente creia. Eu quero ver Jesus dizendo para mim aquilo que ele disse para a mulher cananeia: grande é a sua fé. O que você quer ouvir Jesus dizendo para você? Cadê a sua fé? Por que está com medo? Ou será que a gente vai crescer e avançar cada vez mais para a gente poder ouvir ele dizendo: grande é a sua fé, nunca vi uma fé como essa em Israel. O que Jesus disse para você hoje? Terceiro ponto, terceiro P, para que você troque o medo pela fé, é a paz. O príncipe da paz estava ali naquele barco. Não tem motivo. Não tem razão. Lília, mas você não sabe da minha situação. Eu vou te dizer, você também não sabe da minha. Eu também tenho problemas que eu olho e falo: meu Deus, difícil. Mas paz, irmãos, não é ausência de problema, mas é ter a alma tranquila e quieta, ainda que os problemas venham. Paz é sentir segurança. Paz é saber que eu estou protegido. Paz é saber que eu estou guardado. Paz é saber que Ele nunca vai me abandonar. Nunca, meus irmãos. Paz é ter certeza que a partir do momento que eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus, Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. E aconteça o que acontecer, notícia boa ou notícia ruim, Ele está no controle. Porque assim como as tempestades não duram para sempre, as notícias e os dias bons também não duram para sempre. Eu já passei muitos dias de alegria, de festa, uau, tá tudo bem. E de repente vem aquela onda, aquele barco, balança, e eu falo: agora vai, agora cai, agora
não resta mais nada. Mas Jesus vem e acalma a tempestade. Traz a bonança de volta, porque Ele é o príncipe da paz. E por último, o quarto P, palavra, presença, paz e por último, poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E o livro de Marcos, no capítulo 4 e no capítulo 5, ele vem mostrando todo o poder de Jesus. Nesse texto ele mostra o poder de Jesus sobre as leis da natureza. Porque que homem na terra que com uma ordem faz a tempestade parar? Que homem na terra que pode chegar e falar, aquieta-te, para, e tudo parar? Mas Jesus tem poder sobre as leis da natureza. E quando Jesus desce no barco, a Bíblia vai dizer que ele sai andando na cidade e um homem que estava possuído por uma legião de demônios. Legião era o nome do exército romano composto por 6.000 soldados. E aquele homem tinha uma legião de demônios dentro dele. 6.000 demônios. E aquele homem nada parava, nada segurava. Ele tentava as pessoas tentavam prendê-lo e ele se libertava. Tentavam algemá-lo e ele quebrava as correntes. E ele ficava andando pelo cemitério. E aí quando Jesus chega naquela cidade, aquele homem endemoniado, possuído por um espírito maligno, olha para Jesus e fala, Jesus, o que você está fazendo aqui me perturbando? Porque Jesus já tinha dado ordem para ele sair. E aí Jesus fala com os demônios, pode ir para a manada de porco. Jesus tem poder no mundo espiritual sobre os demônios. Jesus tem poder no mundo espiritual para vencer Satanás. Jesus tem poder no mundo espiritual sobre todas as coisas. Os demônios, o mal, tudo se sujeita a Jesus. Tudo. Jesus tem poder sobre as leis da natureza. Jesus tem poder no mundo espiritual sobre os demônios. Terceiro, Jesus começa a andar. E aí ele está ali na multidão, apertado pela multidão. Todo mundo tentando encostar em Jesus. E chega uma mulher que há 12 anos passava mal, com um fluxo de sangue que nada cortava. E ela toca em Jesus, e ela condiciona, e ela fala, se eu apenas tocar ali na veste dele, na beiradinha do manto dele, eu só preciso tocar ali, devagarzinho, eu sei que ele vai me curar. E ela toca em Jesus, e Jesus sabe que sai virtude dele. E ele olha para aquela mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Jesus tem poder sobre as doenças. Jesus tem poder sobre as leis da natureza. Jesus tem poder sobre os demônios e o mundo espiritual. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Mas no meio do caminho, um homem chamado Jairo intercepta Jesus. Jesus, a minha filha está morrendo. Você precisa ir na minha casa. Você precisa estar lá comigo. Eu não sei mais o que eu vou fazer, por favor. E enquanto ele estava ali chamando Jesus, pedindo para Jesus ir até a casa dele, chega um mensageiro e fala, Jairo, para de perturbar o mestre. Sua filha morreu. Sua filha morreu, para de perturbar Jesus. E Jesus olha para Jairo e fala assim, não temas, somente creia. E aí Jesus chega naquela casa, olha para a menina e fala, a menina não morreu, a menina só está dormindo. As pessoas riem de Jesus, zombam de Jesus. Ele chama os pais, Pedro, Tiago e João, e fala, Talita cumi, menina, se levanta. Jesus tem poder sobre a morte. Por que você ainda está com medo? Por que você ainda não crê? Ele tem poder sobre as leis da natureza. Ele tem poder no mundo espiritual. Ele tem poder sobre as enfermidades. Ele tem poder sobre a morte. Por que você ainda tem medo? Por que não tem fé? E a última pergunta desse texto. Depois que Jesus acalma a tempestade, é a pergunta que a gente faz um para os outros, que os discípulos fazem entre si. Quem é este homem? Quem ele é? Que até o vento e o mar lhe obedecem.
E aí já viu, quando a gente recebe aquela bênção que a gente estava esperando, a gente se surpreende e fala, meu Deus, como que eu vou explicar, Senhor, como isso tudo aconteceu? Quem é o Senhor na minha vida? Quem sou eu para merecer tudo isso? E a gente sai contando e compartilhando aquela bênção e aquela vitória e falando, olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Ele foi capaz de fazer por mim, olha a vitória que Ele me deu, olha a tempestade que Ele acalmou, olha a bonança que chegou aqui no meu barco, olha. E a gente sai compartilhando com as pessoas das bênçãos, das vitórias, daquilo que Ele é capaz de fazer. Mas sabe o que me intriga nesse texto, irmãos? É que Jesus faz mesmo quando a gente não crê. Jesus faz mesmo quando a gente não crê. Ele faz mesmo quando a gente duvida. Porque os discípulos estavam duvidando. Porque a pergunta dos discípulos foi em tom de censura. Foi em tom de cobrança. Mas Jesus acalma a tempestade. Para depois acalmar os discípulos. Jesus fala, para, vento, mar. E aí ele olha para aqueles homens. Não precisa temer. Talvez você esteja com um pouco de medo de 2022. Sem saber o que vai acontecer. E realmente, meus irmãos, ninguém sabe. Não tem como a gente saber. Só Deus sabe. Se vai piorar a pandemia tudo de novo, se a gente acha que está acabando e talvez volte. A gente vê os números na Europa crescendo novamente e a gente não sabe. O que vai acontecer aqui no nosso país, a gente não sabe. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é forte e poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem eu tenho crido, e como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará sobre a terra. Eu sei. E ainda que me falte fé, se Jesus está no barco comigo, Ele acalma a tempestade. Ainda que eu não veja, ainda que eu não creia. Deus é maior do que qualquer problema, irmão, que você possa estar enfrentando hoje na sua vida. Deus é maior do que qualquer dúvida, qualquer medo, qualquer ansiedade, qualquer questionamento que você possa estar fazendo aí na sua mente nesses dias. Deus é maior do que tudo aquilo que aconteceu no seu ano. Deus é maior do que qualquer dor que talvez você esteja passando. Deus é maior do que qualquer doença. Deus é maior porque Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre o mundo espiritual. Ele tem poder sobre as enfermidades. E Ele tem poder sobre a morte. Você crê? Você crê nesse Deus de verdade? Então não duvide mais daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Nunca mais duvide do agir de Deus. Quem é Ele? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu gostaria que você nessa hora fechasse os seus olhos. E eu quero te dizer o que a Bíblia diz sobre esse homem. Sobre esse Deus todo-poderoso, que é mais forte do que todas as coisas. Que tem um nome que está acima de todo nome. E que não há outro como o Senhor. Feche seus olhos e ouça Deus te dizendo quem Ele é nesse momento. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Ele necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais do que pó sobre a balança para Ele. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira dos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno do nosso Deus.
As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos, elas valem menos do que nada. São apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso ele pode ser comparado a um ídolo feito num molde coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher uma madeira que não apodrece e um artesão habilidoso. Mas acaso vocês não ouviram? Vocês não entendem? Vocês estão surdos para as palavras de Deus, palavras que Ele falou antes que o mundo existisse. Será que vocês são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para Ele as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina e faz com Ele a sua tenda. Ele julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. A quem vocês me compararão, diz o Senhor? Quem é igual a mim, pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ah, Jacó, como você pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu, você não entendeu. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se desfalecem. Isaías capítulo 40. Quem é Ele? Quem é esse Deus para você? Que essa reflexão possa fazer você pensar que independente daquilo que pode vir a acontecer no próximo ano, ou da dificuldade que você esteja passando no momento, tudo é controlado por Deus. Todo o universo. E nada foge do controle das mãos dele. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. E que você comece o seu ano de 2022 firme e forte na fé, sem temer e sem duvidar. Mestre.